Você está sentindo que tem pressão demais na sua vida agora? Como se as responsabilidades estivessem se acumulando e você estivesse quase no limite do esgotamento. O convidado de hoje é um psicólogo do esporte que já trabalhou com alguns dos maiores atletas olímpicos e vai trazer ferramentas baseadas em ciência para lidar com pressão no mais alto nível. Eu estou muito animado para você ver isso. Então vamos direto ao ponto. Trabalhei com um lutador do UFC. Ele sabia que travava antes de entrar no octógono. Eu perguntei: quando você tenta estar no seu melhor, o que você sente por dentro? Me sinto um casca grossa. Eu disse: me prova. Ele respondeu: com 14, eu dei uma surra no meu pai. A lição é: para cada frase forte que você diz para si, cite 3 experiências que te dão direito de dizer isso. Um dos maiores especialistas do mundo em alta performance e na relação entre mente e desempenho. Co-criador do Performance Science Institute, Dr. Michael Gervais. Você acredita que tem poder sobre como conduz a sua vida? Não sobre o que a vida vai te entregar, mas sobre como você vai lidar com isso. E isso aponta direto para habilidades psicológicas. Se você só pudesse dar 3 ferramentas psicológicas para gente comum, para atletas de elite, para quem sente que está abaixo do potencial, para ter um desempenho melhor na própria vida, quais seriam essas 3 ferramentas? Eu diria: Nem faz um mês que você sofreu um acidente sério de carro, uma batida de frente com alguém a mais de 110 km por hora. Você estava a uns 65 km por hora. E aí sim, dá para falar de ter que funcionar sob pressão, numa situação de vida ou morte. sim. Eu fiquei curioso. Como isso acabou de acontecer? Teve algo, em 1 segundo, numa fração de segundo, que você aprendeu nesses 20, mais de 30 anos de treino mental de performance que te ajudou naquele momento? Na hora, qualquer momento que exige velocidade e precisão, e que é tão rápido quanto uma batida de frente, te obriga a estar 100% presente. Ele te força. É um tipo de gatilho que te empurra para ficar totalmente ligado naquele instante. Então, quando isso acontece, eu fico completamente engajado no momento presente. Isso por si só já é interessante. Mas a lição veio logo depois. E como você reage a situações ruins na vida quando as coisas não saem do seu jeito? Quando dá medo? Quando Sim, eu acho que o sentimento dominante é uma gratidão enorme por algumas coisas. A primeira é: eu não treino mais para ser atleta, mas eu invisto na minha saúde física. E meu corpo respondeu bem àquela colisão, então eu sou grato por ter construído fisicamente a base necessária para aguentar um impacto tão violento. A segunda é: eu venho treinando minha psicologia e meu condicionamento emocional, por assim dizer, há muito tempo, e sou muito grato por isso. Eu consigo entender, num outro nível, como o estresse pós-traumático se instala na vida das pessoas. Então, eu sou muito grato por ter conseguido lidar com a experiência, atravessar aquilo e ir para uma postura de crescimento, em vez de cair num quadro de estresse. Sim, porque tem gente que, quando passa por, vamos chamar de um fracasso, um colapso, uma lesão, seja lá o que for, atleta, executivo, ou qualquer pessoa é demitida, ou vive algum tipo de quebra, e acaba recuando para o medo. A pessoa se limita, começa a pensar menor, em vez de ampliar a capacidade de pensar. Tenta voltar correndo para o que é confortável, em vez de assumir alguns riscos para romper a barreira e chegar a um nível mais alto de performance. Que estratégia ou técnica você usou para continuar avançando, se recuperar da experiência e passar pela reflexão de tudo isso, mas depois dizer: tá, eu não vou deixar de dirigir por causa disso. Eu vou seguir em frente. Vou continuar crescendo. Ou eu vou fazer as coisas de um jeito que me permita viver a vida por inteiro, em vez de recuar. É um bom jeito de colocar. Pensa um pouco na ciência do transtorno de estresse pós-traumático, só por um instante. A gente poderia listar os sintomas e, mais ou menos, o que caracteriza esse quadro. Mas o que se fala e pesquisa menos é o crescimento pós-traumático. Então, o que você está perguntando é: se você tem uma escolha, e todos nós temos escolhas, com base nas nossas experiências e na nossa psicologia, nós determinamos como a experiência vai ser vivida, Sim. não só o que aconteceu em si. Então, por grande parte da minha vida, eu venho enquadrando as coisas assim. Tá, como eu tiro algo de bom disso?
Como eu enquadro isso de um jeito que ajude a mim e aos outros a crescer? Então esse foi mais um momento que encaixou bem no modelo em que eu venho investindo há, vamos dizer, 30 anos. Só que agora é como se você estivesse fazendo uma cirurgia de cérebro aberto e dizendo: tá, e depois disso? Essas teorias funcionam mesmo? Então, eu acho que esse é o ponto, Luiz. Pega qualquer contratempos menor, desafio, adversidade, seja o que for, ou até uma situação comum do dia a dia, tipo, como eu faço mais uma repetição na academia, né? Sim. Como eu fico numa conversa difícil só mais um pouquinho? São esses momentinhos que vão se somando e você reage com base no seu treino. Para mim, isso é um princípio básico. O ser humano cai para o nível do próprio treinamento. A gente não sobe só porque o momento exige. E eu sei que talvez você pense diferente, porque eu acho que já te ouvi dizer que a gente cresce na hora H, mas não lembro direito. Eu concordo. Você sobe até o nível do seu treinamento. Sim, Você concorda? sim. E quando a gente fala de treino psicológico, a sua comunidade inteira, agora mesmo, tem um módulo de treino rodando. Tem um jeito de treinar, que é, por exemplo, como eles estão enquadrando essa conversa. Como eles enquadraram os ovos frios que comeram. Então, a gente está sempre treinando alguma coisa. Sim. E perceber como a gente está enquadrando e conduzindo a própria mente é muito importante. Então tudo começa com consciência. E sem consciência de como você lida com seus pensamentos, emoções e sentimentos, sem essa consciência, eu não acho que dá nem para chegar perto do que você é capaz. Sim. Então sim, começa com consciência. A gente está sempre se treinando, de um jeito ou de outro. E isso apareceu na hora certa. Por isso, eu sou muito grato. Boa. Eu fiquei curioso. Você trabalha muito com atletas de elite, gente de altíssima performance. No mundo, qual percentual de pessoas você diria que vive uma vida de alta performance? Olha, isso cai naquela distribuição normal, a famosa curva ensino. Tem os 0,5% que são super conhecidos, reconhecidos no mundo todo. Aí tem os 5%, 10%, 15%. Ali naquele quartil superior, digamos. E não é diferente de qualquer área, qualquer população, qualquer atividade. Tem o 0,5% no basquete. Tem o 0,5% no handebol. Tem o 0,5% na música. A maioria das pessoas fica dentro de um ou dois desvios padrão da média. 84%, para ser exato, as pessoas são mais ou menos parecidas no jeito de encarar a vida, e é isso que a média parece, 84%. 84. Sim, eu diria que é o percentual de gente girando em torno da média. Então, pessoas que se comprometem de verdade com um objetivo, e o termo é se comprometer de verdade, têm a chance de descobrir o quão boas ou extraordinárias elas podem ser em qualquer coisa. E se a sua meta for handebol, você precisa se comprometer de verdade. Se a sua meta é alegria e felicidade, uma vida com propósito, Sim. com foco na comunidade, seja o que for. A frase é se comprometer de verdade. A maioria nem chega perto de organizar a vida, de verdade, em torno do que mais importa. Uau. Elas não decidem o que é mais importante. Isso mesmo. E não entram de cabeça nisso. Sim, e essa decisão fundamental é perigosa. Existe uma linha de risco que você precisa entender. E eu quero entrar nessa conversa por dois caminhos, porque eu acho que, se você soubesse o que eu sei sobre esporte de base, você não cobraria seus filhos do jeito que a maioria cobra. E eu sei que isso soa como: pera, o que você disse? O que você sabe sobre esporte de base que todo pai e toda mãe deveria saber? É bem perigoso. Como assim? No esporte de base, nos Estados Unidos, a gente coloca técnicos amadores, sem treinamento, na maioria das vezes bem intencionados, para lidar com a parte psicológica e o desenvolvimento emocional das nossas crianças, dentro de um sistema que ranqueia, compara, mede estatística, observa, critica e julga o tempo todo. Verdade. Troca aí pelo esporte que você quiser. Ranqueia, põe número em tudo. Agora, eu adoro esse ecossistema. Eu gosto de medidas subjetivas e objetivas de evolução. Eu gosto de você conseguir ver como se compara com outras pessoas. Eu gosto de ter regras para jogar. E gosto de existir um processo, uma lógica de performance, em que você investe para ser o seu melhor. Eu amo essa parte. Mas quando você coloca o bem-estar psicológico e emocional de mentes ainda em formação, com pais um pouco estressados,
um pouco sobrecarregados, querendo o melhor para os filhos. E aí você entrega para os técnicos amadores nos Estados Unidos. A parte mais delicada desse processo de crescimento psicológico, a fase mais nova, caramba, é uma combinação perigosa. Sim. Então, o que os pais deveriam ter em mente se querem colocar os filhos no esporte de base ou se querem que eles façam atividades que ajudem no desenvolvimento? Como dá para se proteger desse sistema do jeito que ele está montado hoje? Os pais precisam ser o maior amortecedor disso tudo. Meu filho está no esporte de base. Eu adoro o esporte de base. Eu só estou dizendo que tem risco. Entendi. Certo? Não está dizendo para tirar as crianças do futebol. Exatamente. O esporte me ensinou muita coisa. O esporte é meu laboratório prático. Pessoalmente, desde criança, na juventude e até hoje, virou meu laboratório de trabalho como psicólogo do esporte, trabalhando com os melhores do mundo por muito tempo. Então, olha, eu não estou aqui para falar mal, mas tem risco. E aí, o que os pais precisam fazer? Ser o maior amortecedor. Eles precisam colocar em prática fatores de proteção que ajudem os filhos a dar sentido ao que acontece e a lidar com as frustrações e as decepções, porque a maioria das crianças não vai conseguir o que quer. Sim. Se você soubesse o que eu sei sobre os riscos do esporte, você não colocaria essa pressão nos seus filhos, porque só 0,01% chega ao profissional, 0,05% por aí, nessa faixa. Muitos vão se sentir fracassados. Eles não vão alcançar as esperanças e os sonhos que têm no esporte. Mas, se você usar isso como um laboratório, dá para aprender a lidar com o erro, a entender relacionamentos, a ser o melhor parceiro de time para você mesmo e o melhor parceiro para os outros, no máximo que você conseguir. Esse ecossistema é riquíssimo, mas também tem muito técnico meio sem noção. Sim. Eu conversei com um dos técnicos do meu filho e ele perguntou: "E aí, como foi a temporada para vocês?" E eu respondi: "Para o meu filho, foi bem difícil. E para nós, eu sou muito grato porque eu e minha esposa conseguimos fazer esse papel de amortecer as coisas e de conduzir ele com firmeza e carinho, por assim dizer." E ele olhou tipo, foi um pouco honesto demais. E eu, sim, foi mesmo. Você tomou umas decisões bem questionáveis, mas pelo menos nos deu bastante material pra gente contrabalançar isso. Sim. E ao mesmo tempo, esses técnicos provavelmente não têm preparo nem treinamento para conduzir crianças de 7 a 15 anos, psicologicamente e emocionalmente, com esse padrão de tem que ganhar todo o jogo, e com a pressão de achar que o trabalho deles está em risco. Então também é entender como a gente apoia técnicos que não têm as ferramentas nem o treinamento para, de certa forma, exercer um Essa é a papel de pergunta educador. E ainda ser um bom técnico, muitas vezes sem ganhar nada por isso. Sim, a gente não investe do jeito certo. Nos Estados Unidos, a gente acredita que o esporte é um ótimo ecossistema de desenvolvimento. Olha os números. Sim, Se você está no terço de baixo do esporte, como garoto no ensino médio, é ainda mais perigoso. Você fica na Sim. quadra e não é escolhido. Vira aquele que todo mundo revira os olhos. Se você tropeça, cai, está dando o seu melhor, mas parece que você está atrapalhando o ritmo. esse era eu. Eu era o último escolhido no ensino fundamental. E aquilo foi um momento marcante que me empurrou a querer vencer a qualquer custo. Sim. Então você aprendeu a lidar com essa dor, a lidar com essa rejeição, com isso tudo. Sim, de um jeito destrutivo, que até deu resultado, mas não me deixava realizado, feliz, nem em paz. Eu sentia que precisava o tempo todo provar que eles estavam errados sobre mim. Então você construiu o que se chama de identidade baseada em performance. Sim, Eu sou aquilo que eu faço, comparado ao quão bem os outros fazem o que fazem. E essa identidade é bem traiçoeira. Ela pode te impulsionar a ser excelente em algo, mas nunca vai te dar liberdade. e eu só fui ter paz quando cheguei aos 30, quando tudo começou a desmoronar na minha vida. Foi aí que eu comecei a refletir e a fazer um trabalho de cura. Isso me deu, nesses últimos 13 anos, uma sensação de missão diferente na vida. E me permitiu ter muito mais paz e liberdade, e ao mesmo tempo continuar com vontade de realizar e de servir. E sabe, quando as pessoas te ouvem dizer isso, existe uma linha bem fina entre pensar: bom, ele conseguiu. Ele se esforçou para virar um dos melhores do mundo. E aí a pessoa pensa: então tá, eu também vou me sacrificar desse jeito. É como aquele cara que tem todos os brinquedos, barco grande, carrão, mansão, tudo. E ele fala: eu tive que ralar muito e foi de um jeito doentio. Eu não quero isso para você. Tem um caminho melhor. Só que ele está Mas falando quero já do essas outro coisas. lado da ponte. A questão é:
Como? E você estava perguntando, o que a gente faz com os pais? E o que a gente faz com os técnicos? A gente precisa investir. Ou você investe na sua psicologia para entender como você funciona, para então ter condição de investir na capacidade de outra pessoa crescer. Isso começa com autoconhecimento. Sim. E a gente não investe em técnico de base do jeito que outros países investem. Lá fora, tem certificação, tem modelo de formação, tem critérios mínimos. Aqui, muitas vezes é tipo, quem você conhece? Você tem tempo? Quer ajudar? Ah, você foi profissional? Ou, nossa, você topa? Então entra aí. E isso não está certo. O esporte é um dos melhores ambientes para você entender quem você é e como pode evoluir. Sim, e ao mesmo tempo, eu acho que o esporte americano forma alguns dos melhores atletas do mundo. Porque tem muita gente. E talvez porque a pressão é enorme desde muito cedo. Não estou dizendo que é bom, mas talvez por existir tanta expectativa em idades tão novas, não estou dizendo que seja saudável, isso também treine as pessoas a render sob pressão em alto nível. Sim, você tem razão. Por 2 motivos. Para alguns, isso vira uma saída. Para outros, vira um caminho que dá sentido e empurra para frente. Mas o sistema é muito bagunçado, porque é aquela lógica do próximo da fila. A peneira nos Estados Unidos é brutal. Muita gente fica pelo caminho. E, para entrar num time da NFL, você tem que ser fora da curva, sem dúvida. E a gente nem tem um programa forte de formação de base. O que a gente tem mesmo é o programa universitário, que é bom. Sim, Mas a gente não tem mesmo. Então quem chega lá são alguns dos seres humanos mais preparados, mais fora da curva, mais fortes, que aguentaram humilhação pública e muita coisa para alcançar esse nível. E, como provavelmente, eu trabalho na NFL há, 14 ou 15 anos e como psicólogo do esporte, não como atleta. você era o quê, punter ou kicker? Só para deixar claro, e só para estar no elenco, você tem que ser um atleta fora da curva. Não tem outra forma de dizer. A quantidade de decepções que eles atravessaram para chegar onde estão é enorme. Mas eles Nossa. fizeram. E eu quero falar disso. Um compromisso fundamental. E eu acho que aqui tem uma lição bem interessante para sua audiência. Talvez até para você, Luiz. Quando você puxa a cortina e vê o que acontece dentro de uma franquia da NFL, a vulnerabilidade e a coragem aparecem justamente na linha do risco. Eu vou ficar nessa ideia de linha do risco por 1 minuto. Todo dia é impressionante. Não é só no domingo? Não, todo dia. Todo dia. Na segunda, por exemplo, você pode ser exposto pelos erros que cometeu. Ou pelo que fez de bom, na frente dos seus companheiros e dos técnicos. Na frente dos colegas. Sabe, seus companheiros estão tentando tomar a sua vaga, e os técnicos decidem se você joga ou não. E para crescer, você precisa ir para a linha do risco. Precisa chegar nessa borda bagunçada, esse lugar onde tudo pode desandar arriscado. ou pode virar uma virada de chave. E você tem que treinar, ir para essa linha do risco. E a maioria de nós, quando foi a última vez que... Deixa eu tirar você desse exemplo, porque eu acho que você já tem prática nisso. Mas, para a maioria das pessoas, a gente não chega nessa linha do risco. No trabalho, na sala de casa, com os amigos e com quem a gente ama. A gente não pratica ir para essa borda emocional, e às vezes física, onde fica tudo meio caótico. E aí, a gente não treina o estado mental necessário para destravar do que você é capaz. Eles não ficam sem esse treino. E eles fazem isso no físico, no mental, no emocional, em tudo. E quando você soma o componente físico todo dia, fica ainda mais arriscado, porque muita gente se machuca nesse esporte. Ou você passa anos lidando com a possibilidade de se lesionar, lesões que não vieram ou que vieram e você superou, voltou, e continua na linha do risco, podendo se machucar, vendo outros caras caírem e pensando, podia ter sido eu. E é tipo, eu vou continuar lutando. Isso mesmo? E no dia seguinte eu posso encarar humilhação do técnico, de um colega ou da mídia. Posso ser exposto, levar puxão de orelha, e mesmo assim tenho que seguir. Por isso, os melhores líderes e os melhores técnicos entendem o peso disso e não colocam mais carga em cima. Eles apoiam e depois desafiam. Então, nessa ordem, esses 2 ingredientes são essenciais para qualquer pessoa virar quem ela é capaz de ser. Apoiar, depois desafiar. Como você apoia alguém? Você conhece a pessoa. Você se importa. Você investe de verdade em entender quem ela é, para saber como desafiar do jeito certo. Apoiar e depois desafiar. Os melhores técnicos entendem isso, porque o objetivo é desafiar com frequência para levar a pessoa até a linha do risco. Você quer preparar a pessoa para a hora H, mas primeiro precisa entender e apoiar, antes de desafiar.
certo? Bom, não é exatamente isso. Vou explicar diferente. É se preparar psicologicamente para entrar num lugar que é muito desestabilizador. Porque, por definição, você ainda não é bom em fazer aquela coisa ali nessa borda caótica. Então tem que se acostumar a fazer isso. Sim, Sim. e eu sei que soa clichê se colocar no desconforto ou ficar confortável em estar desconfortável. É bem fundamental, Sim. só que eu não acho que isso fique realmente confortável. Você só vai ficando mais familiarizado com a ideia de que, depois de fazer, vai ficar tudo bem. Vai ficando um pouco mais fácil. E quanto mais fácil fica, Isso mesmo. mais você precisa achar novos níveis de risco para chegar no próximo nível. E essa palavra perigo é provocativa, mas na prática, na beirada, parece perigoso. Parece que sua vida vai acabar quando você está numa conversa vulnerável com seu parceiro e pensa: "Ah, eu não consigo dizer essas palavras." Porque a gente sabe que o cérebro não tem um setor reserva do tipo: esse pedaço é para conversa emocional e esse é para um tigre dente de sabre. É o mesmo mecanismo de luta e fuga para todas as situações. E eu acho que a gente fala pouco disso. Todo mundo conhece esses dois. Aí tem o congelar e o se submeter. Esse quarto quase ninguém comenta. O que significa se submeter nesse contexto? Assim que a coisa fica intensa e as áreas emocionais do cérebro falam mais alto do que a parte racional, e a emoção assume o volante, a gente entra em 4 respostas: luta, fuga, congelamento e submissão. E se submeter é meio que baixar a cabeça para poder ou autoridade e dizer: ah, entendi, sim, agora eu vejo. Você tem razão. Só que às vezes a gente tem uma ideia grande para apresentar, ou fica reclamando no corredor e alguém pergunta: tá, você vai falar com o Louis sobre isso? Vai dizer para ele como você se sente? Vamos supor que você seja o chefe. Aí eu marco a reunião. Preciso de um pouco de coragem. E quando chega a hora eu digo: Louis, tem um negócio que eu estava pensando e não sei se é uma boa ideia. Eu já começo me protegendo. Sim. Aí eu digo: mas eu preciso te falar porque outras pessoas também estão pensando nisso. Aí eu falo de fato. E você me desafia. Eu vou lutar? Não. Eu não vou brigar com você. Eu vou congelar? Não vou congelar. Eu não posso simplesmente ir embora. Aí pronto. O corpo esquenta um pouco, eu começo a tremer de Não é leve. agradável. O coração dispara. O que é que vai acontecer agora? E aí eu me submeto. Você tem razão, chefe. Sim, sim, sim. Poxa, eu não tinha pensado por esse lado. Só que eu não estou sendo honesto. Eu só estou, no reflexo, fazendo qualquer coisa para ficar seguro naquele instante. Para sobreviver. Literalmente, é um mecanismo de sobrevivência. Luta, fuga, congelamento, submissão. E, nos corredores do mundo corporativo, em ambientes intensos, se submeter é uma escolha real. E é triste, porque a gente nunca se sente realmente bem com nenhuma dessas respostas. Então, qual seria a resposta ideal que não é lutar, fugir, congelar ou se submeter? Primeiro é entender como esses mecanismos funcionam. No instante em que você interpreta algo como perigoso, ou está num ambiente que é de fato perigoso fisicamente, seu cérebro acende. Mas isso é importante. Tanto faz se é perigoso de verdade ou se você percebe como perigoso, o alarme dispara. Ou seja, você pode ampliar essa linha do risco só pelo jeito que você enxerga a situação, tá? Se eu penso assim: caramba, meu futuro está na sua mão, isso vira muito perigoso. O que eu falar agora pode determinar se eu fico seguro nesse emprego ou não. Sim, então eu coloquei um peso enorme na sua opinião sobre mim. E a gente até deu um nome para isso. FOPO, o medo da opinião dos outros, certo? A gente entra nisso já já. Mas esse é um caminho. Você muda o enquadramento. Tipo, pera, calma. O que é mais importante para mim é agir a partir dos meus princípios básicos. Então, um princípio básico para mim é algo que realmente importa. Eu pensei profundamente sobre como eu quero viver e agir nesse mundo. E se for honestidade, por exemplo, ou estar do lado de alguém, proteger alguém, ou seja lá qual for o seu princípio, completa aí, eu preciso operar a partir disso, mesmo em situações perigosas, mesmo quando o risco é emocional. Isso reorganiza a linha do risco, porque muda a percepção. Depois, você precisa praticar estar em ambientes intensos o máximo que der. É isso que o esporte de alto nível faz. O esporte de base deveria ser assim também, mas o alto nível cria, na essência, um ambiente em que você vai para a beirada, porque é ali que o crescimento acontece. E o terceiro ponto é ter um conjunto de habilidades psicológicas para se regular enquanto você está nesse ambiente carregado emocionalmente.
respiração, diálogo interno, saber como lidar com você mesmo, por assim dizer. E no fundo, psicologia é isso: conhecer a si mesmo e saber se conduzir bem. O que você diria se só pudesse dar 3 ferramentas psicológicas para pessoas comuns, para atletas de elite, para quem está abaixo do potencial, para ter uma performance melhor na própria vida, sob estresse ou em qualquer condição? Quais seriam? Se você só pudesse compartilhar 3 ferramentas que qualquer um pudesse usar, psicológicas e emocionais, para melhorar a vida, não importa se são simples ou complexas, quais seriam essas 3? Um compromisso para a vida toda com autoconhecimento. Ok, então vamos chamar isso de primeiro bloco. O segundo, o que eu quero dizer com autoconhecimento? É se conhecer de verdade. Saber mesmo como você funciona. Então é se entender primeiro, porque reage, sente e pensa. Isso mesmo, Sim, se entender de verdade. E isso é algo... Processos de autoconhecimento estão por toda parte. Qual é o seu propósito? Qual é a sua visão de uma vida melhor? Qual é a sua filosofia pessoal? Entenda como você funciona. O segundo ponto é práticas para desenvolver consciência. Para você perceber como está o seu ambiente interno e conseguir ajustar. Ok, então consciência é o tema principal aqui. Como você investe em consciência? Tem 3 caminhos: meditação, escrita reflexiva, tipo diário, ou conversas com pessoas sábias. Um dos grandes benefícios da meditação, por assim dizer, é que sim, ela treina uma concentração profunda. É uma prática para insight e sabedoria, que são importantes demais para minimizar. Mas é, principalmente, o treino de perceber o que está acontecendo dentro de mim e fora de mim. Sem consciência, a gente fica meio travado. E o terceiro ponto são habilidades psicológicas. E eu acho que a grande necessidade agora, para a maioria de nós, eu vou colocar como 3A e 3B, diálogo interno e respiração, que são 2 coisas simples. Saber falar com você mesmo, te apoiar por dentro, e saber respirar para baixar a ativação nesse mundo acelerado e estressante em que todo mundo está vivendo. por que tanta gente tem um diálogo interno que limita? Um diálogo interno negativo, que te puxa para baixo, em vez de ser positivo e encorajador? Porque a gente pegou emprestado isso e construiu desde cedo. Sério? É um mecanismo de proteção. Eu sei bem como é. Como é que isso te protege quando você fala negativamente com você mesmo, ao invés de ser tipo um técnico positivo para você mesmo? É um padrão que atrapalha, mas funciona como um mecanismo para salvar a autoestima. Mas como é que falar mal de você mesmo protege a sua autoestima? Porque se você diz, você consegue, vai lá, você dá conta, nossa, você é incrível. E aí você tenta e não dá certo. E aí? A pancada dói, arde, você sente na hora. Aí vem aquele pensamento, caramba, talvez eu não consiga, talvez eu esteja me enganando, talvez eu seja um fracasso. Então, quando você diz, eu não nasci para esse tipo de coisa, você volta para um lugar que parece mais seguro. Isso é para os outros. Dinheiro grande, felicidade grande, alegria grande, isso é para os outros. E aí você se puxa para trás, numa espécie de retorno à segurança. Só que isso te limita. E, se em algum momento alguém falou para você algo do tipo, você é meio burro, né? Ou, sério que você escolheu usar camisa preta? Então, você passa a olhar para si mesmo por uma lente crítica e negativa. E você adota isso porque aprendeu assim. É assim que muita gente funciona. E a pessoa nem percebe que existe um outro grupo de gente que é mais livre e fala, caramba, preto ficou incrível em você. Sim, boa escolha. Eu devia tentar isso também. Existe todo um outro universo de pessoas que enxergam potencial, enxergam leveza e ampliam o campo do que pode ser, em vez de julgar, criticar, colocar você numa caixinha, como quem tenta te diminuir ou te moldar só porque enxerga menos em você. Como alguém que está ouvindo ou assistindo supera uma identidade autocrítica que carregou a vida inteira? Mesmo que não tenha sido culpa da pessoa, e ela só tenha absorvido isso dos pais, de amigos, de técnicos, e acabou adotando essa identidade autocrítica, como a pessoa começa a dizer, quer saber? Na real, não. Nos últimos 20 anos, eu não sou essas coisas, mesmo tendo dito que era. E também, eu não vou me massacrar por ter feito isso comigo. E agora eu vou olhar para o que é possível de um jeito mais positivo. Só que eu não tenho prova nenhuma, porque eu nunca acreditei nisso. Então eu vou estar mentindo para mim mesmo? Vou ser um impostor? Como é que a pessoa começa a construir isso de verdade?
Minha nossa, eu acho que essa pergunta é Daria um workshop inteiro. O que a gente muita faz? coisa, mas a Sim. essência é muito boa. Começa com consciência. O que você está realmente dizendo para você mesmo sobre você? Você é um treinador de si mesmo acima da linha ou abaixo da linha? Acima da linha, você se apoia e enxerga o que é possível. Abaixo da linha, você fica criticando e julgando? Se você percebe, sim, eu sou um treinador abaixo da linha comigo. Caramba, eu nunca queria que alguém ouvisse como eu falo comigo, e eu nunca falaria com alguém que eu amo do jeito que eu falo comigo. Se você está nessa categoria, tem bastante coisa para trabalhar, mas dá para mudar. Começa com consciência. Depois, entra um compromisso fundamental, um compromisso de verdade em aprender a lidar com você mesmo. Vou simplificar demais a relação entre mente e cérebro por um minuto. O cérebro é o hardware, a mente é o software. Essa ideia Sim. é boa, mas não é tão simples assim. Só que o software comanda o hardware, a mente comanda o cérebro. E dá para treinar esse software. Dá para reescrever o código. Você pode dizer e fazer o que quiser. Ou pelo menos, pode escolher o que você diz para você mesmo. O segredo é que isso precisa estar ancorado em algo real. Então, esse papo de fingir até conseguir, eu não gosto. Eu não quero um médico fingindo até conseguir. Eu não tenho tatuagem, mas eu também não ia querer um tatuador fingindo que sabe. Eu não quero nada falso. Eu quero saber que o que eu estou construindo é real. Então, se você vai falar com você mesmo de um jeito mais positivo, digamos... Eu não gosto muito dessa divisão de positivo e negativo, mas se você vai falar consigo mesmo de um jeito produtivo, eu chamo isso de lista de pensamentos épicos. Para cada pensamento poderoso que você quer dizer para você mesmo, quais são 3 experiências da sua vida que te dão o direito de dizer isso? Por exemplo, tem uma frase que me ajuda muito. Quando eu digo para mim mesmo, eu consigo fazer coisas difíceis. Eu consigo encarar o dragão. Eu consigo fechar a cara e ir para cima quando fica difícil. Eu acabei de dizer 3 frases aqui, né? O que me dá o direito de falar isso? E se eu tiver muito claro quais foram as 3 coisas da minha vida que me deram esse direito, então eu posso dizer, por que não? Porque isso me coloca numa energia diferente. Vou te dizer de onde isso veio. Eu trabalhava com um lutador do UFC. Era disputa de cinturão e ele sabia que travava antes de entrar no octógono. 17 mil pessoas gritando, milhões assistindo, e do outro lado um cara tão talentoso quanto ele. E alguns Sim. entram com intenção mesmo, com maldade, sabe? Esse esporte tem muita violência. Ele era muito bom. Eu perguntei, como é quando você está no seu melhor? Ele me olhou estranho e disse, nada. É tudo limpo, sem barulho na cabeça. Ele estava falando de flow, de estar na zona. Sim, mas eu perguntei, tá, por dentro, o que acontece? Ele, vou falar do jeito do vestiário, corta se precisar. Eu sou um puta casca Sim. grossa. Eu, Ele diz isso pra ele mesmo. isso, e aí eu perguntei, o que você diz pra você quando está no seu melhor? Ele, eu sou um puta casca grossa. Era isso. E eu, meio sem me impressionar, falei, tá, mas você consegue sustentar isso? Aí ele, sim. E me olhou como quem diz, você está duvidando de mim? E, então ele falou, quando eu tinha 14 anos, eu dei uma surra no meu pai. Isso é, sim, casca grossa mesmo. Sim. Aí eu parei de novo e vi até onde dava pra ir e falei, o que mais? Sim. Ele me olhou outra vez e disse, na minha Tá, última sim, luta, sim. no octógono, eu estava sendo finalizado no mata-leão. Eu quebrei a pegada, botei o cara nas costas, arrastei ele pelo octógono, derrubei e terminei a luta. Aí ele me olhou e disse, eu sou um puta casca grossa. Aí eu falei, beleza? Quer dizer, tem mais alguma? Sim. E ele se inclinou pra frente, sabe? Cabeça raspada, tatuagem subindo pelo pescoço, um sujeito enorme, todo quadrado. Aí ele, se alguém fizer mais uma pergunta, eu apago a pessoa. Eu, ok, Já tá bom. acabou. Mas ele tinha 3 coisas na manga que davam base pra ele dizer, eu sou casca grossa. Sim. E a lição é, como você se apoia e fala consigo mesmo. Isso leva à prática. Sim. E o que te dá base para dizer isso para si mesmo? Todo mundo já passou por momentos difíceis e desafios reais. Eu acho que os melhores do mundo têm isso bem na superfície. Prontinho.
E eles usam isso para encarar os desafios. Usam essa consciência e esse diálogo interno para se apoiar na hora de entrar num momento difícil. Sim, então eles se conhecem, têm práticas de consciência. Se estão se sentindo caóticos, fora do momento, eles têm práticas para voltar para o agora. E aí, eles têm diálogo interno, respiração e outras ferramentas psicológicas que treinaram e praticaram, não para crescer na hora H, mas para chegar no padrão do que eles treinaram. E, coincidentemente, é esse momento aqui. É isso. É assim que você encara o momento. O que ele exigir, você consegue acessar o seu melhor e responder à altura. Porque você treinou isso muitas vezes. Isso. No acidente de carro, eu respondi ao momento do melhor jeito que eu pude. Só que, para mim, o momento foi mais o depois do momento. Tipo, acabei de ser atingido a mais de 110 km por hora. Graças a Deus eu estou bem. Meio machucado, tremendo e com medo. Mas eu vou sair gritando e partir para cima do cara. Ou vou me recompor um pouco para não sobrar para mim. No futebol americano, quem se complica é a segunda reação. Não é quem soca primeiro, é quem revida depois e toma a falta e a expulsão. Isso é um ótimo jeito de colocar. Você já viu isso no futebol americano? Sim. Esquenta, passa do ponto depois do apito. Você levou, e aí tinha que reagir. Tinha que dar a última, não tinha? Sim, é isso. Sim. Sabe, não é fácil. Ninguém gosta de levar Não. um golpe baixo ou algo que parece colocar a vida em risco. Isso não é justo. Não está dentro das regras da vida, do esporte ou de um relacionamento. Ninguém gosta dessa sensação. É interessante você falar de justiça. De todas as virtudes, eu valorizo muito agir a partir de valores. Sim, Então, voltando à ideia dos princípios básicos, como você constrói seus princípios? Você alinha seus valores, entende o que é prioridade. Quais são os poucos valores que mais importam para você? Esse exercício já é valioso por si só. E depois, como você expressa esse valor? sim, Por exemplo, honestidade é um valor. E alguém pode dizer que o princípio é honestidade brutal. Não é o meu, tá? Outra pessoa pode dizer honestidade radical. Então, princípio básico é o jeito como você coloca aquele valor em prática. E no caso de justiça, eu não gosto desse valor. É um dos poucos valores com que eu realmente tenho dificuldade, porque eu não conheço nenhum sistema que seja de verdade justo. sim, não é um valor meu. Eu só falei no sentido de dentro das regras, do contexto do momento, eu acho. Sim, é curioso. Na escola do meu filho, justiça é um valor central. Justiça? Sim. A vida não é justa. Como criar justiça dentro de algo? Não, é bem complicado. A vida é complicada. E eu não acho que justiça seja a virtude certa para usar como base. Interessante. Talvez seja o caso de Sim. tirar ele dessa escola, se isso não é um valor seu. Mas quero voltar ao ponto do 80%, 84%. Acho que você disse que 84% da população fica ali perto do padrão. Eu não diria médio, mas em torno disso, em termos de... Foi isso? Qualidade de vida, vamos dizer. Qualidade de vida, como você disse. 84% é a média, certo? Sim, mais ou menos isso. Sim, É um desvio padrão para cima ou para baixo da norma. entendi. Em alta performance, a elite da elite seria 0,5%, 0,5%. Eu chamo de o 0,5%, para lembrar os Michael Jordans do mundo. Então, tem mais uns 12% ou 13% acima da média, numa faixa que vai de 1% até 10%, dependendo do recorte. E aí, os 84% seriam, sabe, a maioria ali no miolo, em termos de renda, de conjunto de habilidades e capacidades, certo? Eu acho que alegria e felicidade também. Alegria Sim. e felicidade também. Sim, eu concordo. Qual você diria que é a diferença entre esses 16% que vivem acima da média, no esporte, nos negócios, na carreira, no emocional, nos relacionamentos, e os 84% que não vivem nesse padrão? Primeiro, a gente precisa considerar a carga genética. Segundo, as condições do ambiente. Terceiro, as habilidades psicológicas. E habilidade, por definição, é algo que dá para construir e treinar. E dependendo do estudo que você olha, a combinação dessas três coisas é importante.
A genética a gente não muda. Então, o que a gente faz com isso? Sabe, é o que é. Mas dá pra maximizar. Minha altura e a sua são diferentes. Sim, Eu tenho que entender o que funciona bem para minha altura e você o que funciona bem para a sua, certo? Como parte dessa configuração genética, digamos. Então existe uma influência genética na felicidade e na alegria. A gente não sabe exatamente qual é, mas parece ter um código ali. Do mesmo jeito que existe um código que pode levar algumas pessoas a serem um pouco mais deprimidas. Então, 1. Genética. 2. Ambiente. Mas onde dá para investir de um jeito que muda muito o jogo é nas suas habilidades psicológicas. sim. Então, quais são as habilidades que a gente sabe que são boas práticas para levar uma vida boa? Acontece que Harvard fez um estudo de 85 anos. Eu sei que você conhece. Sim. O estudo do Good Life. E os dois principais achados foram propósito e conexão. Ok. O que isso quer dizer? Pessoas que têm alguém para amar, que fazem parte de uma comunidade que faz sentido para elas, que têm mais conexões que realmente importam, tendem a dizer que têm uma vida melhor. Ok. Então, o que você precisa fazer? Você mesmo, para ter alguém para amar? Bom, você oferece o que você tem. Se você tem amor, você consegue dar amor. Então, não é sobre as pessoas me amarem, porque isso não está no seu controle. A virada aqui é você ter pessoas para amar. Só que, se você está ansioso, cansado, sobrecarregado, irritado, agitado, é isso que você entrega para os outros. Sim. E aí você acaba não construindo uma comunidade que seja realmente saudável, que te nutra. Caramba. Então é sobre o que você consegue oferecer. Esse é o lado da conexão. Se você depende de alguém para consertar sua ansiedade e insegurança, você pode acabar atraindo pessoas que, sabe, você fica meio codependente, eu acho, né? É tipo, ei, eu preciso que você me faça sentir seguro agora. Isso provavelmente não vai te dar mais alegria e felicidade se a pessoa não entrega exatamente o que você precisa. Ou se ela diz, olha, pra mim não dá mais. Aí você fica anos na pior. Vamos discutir isso mais um pouco. Viktor Frankl, Edith Eger. Pessoas que sobreviveram a campos de concentração em algumas das piores condições que existem dizem a mesma coisa. Não é. Não é exatamente o ambiente em si, e sim o jeito como você enquadra, como você interpreta o que está acontecendo ao seu redor. E isso também dá para desenvolver e fortalecer. Você poderia ver a batida de frente como a pior coisa da sua vida. Isso não é O justo. garoto fez tudo errado. Estava no celular, eu quase morri. E se ele arruinou a minha vida? Você poderia ir por esse caminho todo e dar esse significado para a história. Talvez você ainda tenha coisa para processar, mas, um mês depois, você parece bem. Parece que você interpretou de um jeito específico. Talvez isso até tenha te dado um senso maior de propósito, e mais conexão e amor. Mas não parece que isso te impediu de viver o seu propósito. Mas não é só aquele momento, aquele grande evento. É como eu treino isso no dia a dia. Tipo, pensa no que eu estou praticando. Eu tenho, sei lá, quantos minutos por dia, experiências que vão nessa direção, sabe? E eu realmente quero viver uma vida muito boa. E eu acho que você quer o mesmo para você. Sim, Então eu assumo a responsabilidade de dizer, independentemente da minha genética, de onde eu moro, eu tenho muita coisa boa. Eu já larguei na frente na vida, e eu sei disso. Eu tenho privilégios. Eu moro num lugar ótimo. Meus pais foram ótimos. Sim. São complexos, mas são ótimos, sabe? E então eu não perco de vista de onde eu comecei nessa competição da vida, digamos assim. Mas eu sinto que é meu trabalho descobrir como fazer a vida ser o melhor possível. E eu estou o tempo todo treinando para responder a estressores agudos. Eu quero estresse agudo de qualidade e depois uma recuperação total. sim, Então, para cada unidade de estresse que eu gasto num dia, eu quero unidades fortes de recuperação para equilibrar. Eu não estou falando de subir na hora H. Eu estou falando de chegar nesse pico intenso para destravar novas capacidades, porque eu realmente é ali que eu descubro do que eu sou capaz. E aí, eu preciso do mesmo tanto de recuperação. Isso é prática diária. Eu fiz no acidente, faço aqui com você, vou fazer em casa, e parece cansativo, mas é mais fluido do que parece, sabe? Não Sim, é... sim. Eu não sou um cara obcecado desse jeito.
a pessoa pode fazer para treinar o sistema nervoso para ficar calma e pronta em momentos estressantes e para se sentir segura sob pressão? Eu não acho que dá para se sentir seguro sob pressão, Nem um de pouco. verdade. Mas dá para encarar pressão como privilégio. Não quer dizer que seja confortável. Não é confortável. Não tem nada de confortável nisso. Exatamente. Pode até ser divertido às vezes, mas confortável não é. É bem agitante. Sim. E parece que todo mundo está olhando e tudo está em jogo. É vai ou racha. E seu mundo inteiro pode ser o conselho da empresa, para quem você está apresentando uma ideia, ou sua família. O seu mundo, sim. Sim. Então, como treinar o sistema nervoso para se sentir seguro sob Não, pressão? eu não acho que a gente se sinta Não? seguro. Por definição, não é. Você está na linha do risco, ok? Entendi. E aí, é reenquadrar. Sim, eu estou nisso. Ótimo. É aqui que destrava. Bora. Eu fui feito para isso. É isso que eu quero. Esse tipo de enquadramento amplia o seu campo de visão e te dá mais acesso às suas habilidades. O que eu acabei de falar é muito, muito, muito técnico. Certo? É aí que entra um diálogo interno, respiração e autoconhecimento. Por isso precisa de tudo para dizer: estamos nesse momento, agora vamos aplicar. Sim. E eu volto atrás na minha palavra, pois eu falei positivo, mas eu prefiro produtivo. Sim. Estou Sim. me apoiando. Estou enquadrando de um jeito que me ajuda. Encorajador. Sim. Não é aquela coisa de, vai dar tudo certo. Otimismo é ótimo. É uma habilidade fundamental e eu ainda não conheci nenhum melhor do mundo. Alguém que mudou um setor, talvez até o ritmo do mundo, que não seja, no fundo, otimista. Eu acho que é um sinal de que vale treinar otimismo. É algo bom para investir. Eu ainda não conheci nenhum dos melhores do mundo que não seja essencialmente otimista. Por que não investir nisso, então? Eu ainda não conheci as pessoas mais felizes e cheias de alegria com quem eu trabalhei que não fossem essencialmente otimistas. Existe Sim. um lugar para pessimismo, ceticismo e cinismo. Existe. Mas isso é mecanismo de proteção. Não como mecanismo padrão. Não. Sim. Otimismo é... Eu não estou falando de otimismo tóxico, nem de Sim, sim. esse tipo de coisa. É uma orientação sobre como você enxerga o futuro. Eu acredito que o melhor ainda está por vir. Eu acredito que ainda vem coisa boa. Sim. Eu acredito que consigo superar os desafios que vierem. Isso já é mais sobre eficácia. Só Sim. para separar a ciência aplicada aqui. O que você acabou de dizer está ancorado em autoeficácia. O que isso significa? Otimismo é uma crença básica de que as coisas dão certo, desde que eu faça a minha parte, ok? Sim. Que o melhor ainda vem, que alguma coisa boa vai sair disso, mas sabendo que você precisa trabalhar para isso. E você pegou a segunda parte, que é justamente a eficácia. Só para simplificar, otimismo é acreditar que vai dar certo. Agência é eu escolher como eu conduzo minha vida. Isso é poderoso nesse mundo maluco. Minha interpretação ou Minha interpretação e o que eu faço. as ações que eu tomo? Sim, é isso que Frankl e Edith Eger diziam. Eu escolho. A resposta. Isso mesmo. Ok? Eu vou escolher. Mesmo que tenham tirado todos os direitos, toda a dignidade humana. Eu estou falando dos campos de concentração nazistas. Ainda assim, eu continuo no comando da minha escolha. O Frankl dizia que O entre estímulo e resposta. existe uma escolha. Atribuem isso a ele, mas a gente não acha a frase exata. Se alguém da audiência encontrar, me manda, porque eu queria muito. Eu amo. Eu nunca cheguei a conhecê-lo, mas eu adoro esse cara. Sim. Ele me ensinou tanta coisa. A Edith também. Ela Eu é não sei incrível. se ela... Eu já entrevistei Sim, eu duas também. vezes. Ok. Muito Então, forte. Agência é eu posso escolher. E eficácia é quando eu escolho. E como eu escolho, eu tenho força para agir em cima disso. Então, eficácia significa poder. Você acredita que tem poder sobre como você conduz a sua vida? Não sobre o que a vida vai te dar, mas sobre como você vai lidar com isso. E isso aponta direto para habilidades psicológicas, ok? Sim. E se você não consegue regular o seu sistema emocional, se não consegue regular seu nível de ativação, seus batimentos e tudo mais, se você não regula, você não consegue ter potência. Isso é... Nossa, que bom você dizer isso. Eu entrevistei um neurocirurgião com mais de 1000 cirurgias e PhD em neurociência. Então ele estudou mente e cérebro. As duas coisas que estamos Sim, falando. legal.
E eu perguntei qual seria a habilidade número 1 para viver melhor, e ele disse: regulação emocional. É o que eu estou te ouvindo dizer. Com certeza é uma parte enorme. Se você não tem a capacidade de regular o sistema nervoso, seus pensamentos, suas emoções e até as interpretações que você faz, você não vai performar bem quando a pressão está valendo tudo, nem vai performar bem na vida. A vida fica mais pesada, mais difícil. Sim. Para mim, isso está bem claro. Eu estou concordando totalmente. E se você pensa no modelo, é pensamentos, emoções e comportamento. Sim, sim. A mistura desses três é o que, no fim, vira o seu desempenho. E se você tem pensamentos de alta performance, emoções de alta performance, comportamentos de alta performance, você chega a um resultado de alta performance. Chega sim. Talvez não seja exatamente o que você queria, mas vai ser melhor do que a maioria. Eu não fico preso em resultado final. Eu quero e, no fundo, todo mundo quer a mesma coisa. Medalha de ouro, título mundial, Sim. todo mundo quer. Um contrato de $1 milhão. Mas eu já queria tudo isso lá na infância. Sim, Só que sim. não entendia a relação entre entrada e saída. Entre o que você faz e o que você colhe. E o que a gente estava falando aqui eram as saídas, os resultados. O que eu não entendia era como maximizar as entradas, focar no que eu controlo e potencializar isso. Isso me coloca numa posição de força, de alta alavancagem e aumenta a chance de aqueles resultados acontecerem. Sim. Mas eu também preciso reforçar uma coisa: amar o processo enquanto ele acontece. Aí sim eu estou ganhando. Sim, porque você curte a vida todo dia. Ok, eu sei que isso pode soar meio clichê. Ainda mais eu e você aqui no seu estúdio super confortável Mas é verdade. Mas eu banco totalmente essa ideia. Se você não gosta do jeito que vive a sua vida, e mesmo assim, vai lá e conquista um resultado extraordinário, esse não é o caminho certo. E o resultado não satisfaz. Não. Eu estava trabalhando com outro campeão mundial da luta olímpica e eu estava no ginásio quando ele ganhou o título. E o árbitro, eu nem lembro o termo exato, levantou a mão dele naquele momento de celebração, título mundial, pum. E ele chorava. Ele veio e disse: Mike, viu minhas lágrimas? Eu: sim. Eu não sabia se era alegria ou alívio. E ele: sabe o que eu percebi naquele momento? Eu achei que ia ser diferente. Eu odeio luta olímpica, Uau! mas eu tenho que continuar para agradar meu pai. Meu Deus! É muito louco, né? Sim, muita coisa da nossa psicologia tem a ver com os pais. A gente brinca de culpa a mãe, culpa o pai, mas não é isso. A maioria tenta acertar, só que está lidando com os próprios problemas. E nem sempre sabe uma boa forma de viver, a não ser que os seus pais tenham sido incríveis. Não sei. Sim. Mas eles estão tentando resolver as coisas deles. No fim, todo mundo está tentando entender a vida. E eu não acho que a gente invista direito nisso, sabe? Então, Como alguém que lidera na psicologia da alta performance, eu sou pai de primeira viagem. Eu tenho filhas gêmeas de 2 meses e meio. Se você pudesse dar um conselho para mim, ou para qualquer pai e mãe, sobre como criar o melhor ambiente possível. Porque por mais que a gente tente acertar, as crianças ainda vão interpretar as coisas do jeito delas. Mas se você dissesse, olha, faz essas 3 coisas, pelo menos você estaria preparando o melhor ambiente para elas terem uma boa vida e talvez estarem entre os 14% que performam melhor no que elas escolherem fazer. O que seria isso, sem elas sentirem essa pressão de eu preciso performar para merecer amor? Como a gente elimina isso, para elas sentirem eu vou ser amada de qualquer jeito, e mesmo assim eu quero crescer e florescer. você já sacou. Se fossem 3 coisas, a primeira é continuar fazendo essa pergunta: como eu fico melhor nisso? Sabe? Porque eu não observei, eu não consigo começar a responder isso de um jeito que te deixe satisfeito. Mas, no geral, continue buscando ser o seu melhor, ok? Segundo, apoiar e depois desafiar. Baseie a relação em acolhimento incondicional
pela singularidade da criança. Sim, Aí você desafia ela a se aplicar do melhor jeito no que estiver fazendo. E não é sobre o resultado final. Não é sobre o placar. É sobre desafiar para ser o melhor possível naquilo que está fazendo. E olha, tem coisas de fase, porque quando a criança tem 8 anos e está lavando a louça, ou, sabe, não é tipo, lava esse prato melhor. Dá para fazer melhor. sim, sim, sim. Não. É apoiar e depois desafiar. E terceiro, criar uma comunidade ao redor. Gente que valoriza a vida com alegria e leveza, porque as crianças observam. Então, Sim, cresça você, apoie e desafie, e monte uma comunidade intencional. adorei isso. E eu acho que muita gente coloca o próprio valor pessoal no desempenho que tem. Isso é identidade baseada na performance. Isso é um problemão. Sim. Então, por que tanta gente confunde performance com valor próprio e como separar as duas coisas para entender que você tem valor independentemente do quanto performa, se falha ou se tem sucesso? Isso é uma lente bem ocidental, sabe? A ideia de que o seu valor está amarrado ao que você faz e ao quão bem você faz. É bem ocidental. E seus filhos provavelmente vão crescer nesse mundo ocidental e quando chegarem ali pelo 3º ano aqui na Califórnia, eles já começam a ser comparados, meio que ranqueados. Em algum momento vão receber notas e aí vão perguntar para os amigos, quanto você tirou? E pronto. A gente começa a aprender cedo essa identidade baseada em performance. Então separar o que elas fazem de quem elas são é parte do seu trabalho. Como faz isso? Você destaca. Elas têm valor porque estão vivas, porque respiram, e pelo jeito como aparecem no mundo. E por aí vai. Generosas, bondosas, compassivas? Sim. Sim. Quando nosso filho nasceu, eu e minha esposa falamos, olha, vamos deixar claro quais valores a gente quer construir. Aí a gente listou um monte de valores. Ela escreveu 2 páginas, eu escrevi 2 páginas. Beleza, vamos circular 5 que mais chamam a atenção. Eu circulei 5, ela 5. A gente comparou e escolheu 2 para investir de verdade nesses primeiros anos. E até hoje são os mesmos 2, bondade e força. E é isso que a gente tenta construir mais do que qualquer outra coisa. E a performance vem como consequência. Então, o que você pode fazer? É saber quais valores importam para você. Alinhar isso com sua parceira. E aí trabalhar em cima disso. Só que primeiro você precisa viver esses valores. Você não consegue ensinar o que você não tem. Essa é a ideia. Claro. Eles vão copiar quem você é, não o que você diz. Sim. Eles te olham e pensam, meu pai manda eu fazer, mas Isso ele não mesmo. faz. E julgam isso por dentro. 100%. E se você está vivendo uma vida baseada em performance, e eu acho que você pode cair nessa armadilha, você vive nesse ritmo de alta performance e blá blá blá. Eu te Sim. ofereceria uma outra virada para explorar. Uma vida guiada por propósito. E eu acho que você também tem isso, né? Sim. Ambos temos isso. Sim. E eu não tenho certeza se dá para fazer os 2 por completo. Entendi? Está bem? Certo? Sim. Mas se a performance serve ao propósito, aí muda tudo. É isso. Se isso estiver bem encaixado, na ordem certa, você tem chance. Porque os grandes motores da história, quem mudou os setores, quem mudou o ritmo do mundo, Gandhi, Buda, seja quem for, eram guiados por propósito. Sim. Então qual é seu propósito? Não precisa responder na lata, mas O meu é servir e impactar 100 milhões de vidas por semana, ajudando a melhorar a qualidade de vida. ok. Para mim, isso parece mais uma missão. Quer destrinchar um pouco? Claro. Não é certo ou errado. Mas Sim. quando tem número, eu ouço missão. É a montanha para escalar. É o... É só clareza, só o alvo. Em vez de quero ajudar pessoas. Tá, mas isso significa o Sim, quê? você está deixando mais específico. Sim, sim. É clareza para eu saber como implementar e executar. Sim, você está juntando propósito e missão. Propósito é o porquê. Sim. Então fala de novo para eu ouvir por que isso importa para você. Eu não chamo de missão, mas meu propósito é servir e impactar 100 milhões por semana para melhorar a qualidade de vida. Boa. Mas por que isso é importante para você? Porque eu lidei com muita dor e sofrimento por dentro durante boa parte da minha vida.
E eu não quero que as pessoas sofram do jeito que eu sofri. Eu quero que elas tenham ferramentas psicológicas e habilidades emocionais para entender por que sofrem, para sair desse lugar. E aí, com isso, melhorar os relacionamentos ao redor e ter uma vida amorosa, bonita, rica, de verdade. Sim, eu já sabia que isso é muito claro para você. Você já pensou e compartilhou muito. Aí você misturou propósito com método, com o como. Mas o propósito é claro. Você sofreu e quer aliviar sofrimento. Sim, Isso é propósito. sim. Eu posso dizer acabar com o sofrimento. Mas é amplo demais, Sim, né? você refinaria isso mais. Mas por que a missão? Você tem uma missão clara. Sim. São quantas pessoas mesmo? 100 milhões por semana. Eu nunca cheguei. Mas a meta é servir 100 milhões por semana e melhorar a qualidade de vida. Beleza, agora ficou ainda mais claro para mim que isso é uma missão excelente. Essa ambição é incrível. Sim. Por quê? Porque eu sei como é sofrer. E eu Sim. quero fazer tudo o que eu puder nessa vida para ajudar as pessoas a viverem melhor, a viverem o melhor delas, Sim. do jeito que você quiser completar. Então, eu te entendo totalmente nesse ponto. É incrível Sim. e é ousado. Obrigado. É ousado mesmo. Isso me dá algo que me anima e ao mesmo tempo me cobra. Exige que eu viva um padrão para minha vida todos os dias. Para eu acordar e fazer coisas que me permitam gerar esse tipo de, eu não sei se você chama de resultado, impacto, influência ou valor no mundo, para que as pessoas aprendam de um jeito e para que eu traga convidados como você para abrir essas pesquisas e essas informações, para elas terem as ferramentas e começarem a aplicar. Isso exige melhorar sistemas, contratar mais gente, ganhar mais dinheiro, tudo isso. O que você está dizendo é que a sua missão, o seu propósito que está por baixo disso tudo e o seu método para fazer acontecer funcionam como balizas para você tomar decisões. Com certeza. Então Sim. suas decisões se alinham por isso. Quando você sai das balizas, sai da missão, do propósito e do método. Eu sinto que quando eu tomo decisões desalinhadas, tem Isso algo mesmo. errado. Você estava perguntando como um negócio cresce. E eu também digo não para certos patrocínios. Eu poderia estar ganhando muito mais. Mas eu não fecho com marca de bebida alcoólica, de apostas, porque eu não sinto que isso ajuda as pessoas. Claro, cada um faz o que quiser, mas eu promover algo que não está servindo, ou pelo menos não está servindo da melhor forma possível, não combina com o que eu faço. Sabe, nem tudo é perfeito, né? Às vezes tem um pouquinho de açúcar, ok. Mas, se você está promovendo algo que é veneno, que vicia, algo assim, isso não está alinhado com o que eu ensino. Eu não quero pegar $1 milhão por isso. Para mim não é certo. Para outro pode ser. Sem crítica e sem julgamento, cada um faz o que quiser. Só não alinha com a minha E missão. todo mundo tem, mesmo que não esteja bem formulado, a gente tem princípios de base que guiam a gente. A gente Sim. tem um porquê. Só que, para a maioria das pessoas, isso fica meio não examinado. Tipo, só quero ficar bem, então eu preciso ganhar dinheiro. Sim, Eu só sim. quero ficar bem, então eu preciso de atenção dos outros. Totalmente. Eu só quero ficar bem, então eu preciso sentir que faço parte de alguma coisa. Eu já estive nesse lugar nos 20 e poucos. Preciso ganhar dinheiro e sair dessa. Eu entendo. Sim. Você mudou desde que a gente se conheceu. Em que sentido? Mais movido por performance? Sim, Sim. você mudou. Quando foi isso? Uns 20? Foi Não há uns sei. 15 anos Faz atrás, talvez? Você Passei mudou. por muita cura. Isso é bom. Sim, dá pra sentir. Parabéns. Você pergunta muito pela audiência, aprende bem, é curioso, e dá pra ver que você fez muito trabalho interno. Dá pra sentir. Sim. Nossa, eu mergulhei fundo. Estou falando de anos. Eu fazia sessões com terapeutas de 6 a 8 horas no sábado ou no domingo, dia inteiro, por anos, porque eu pensava, como eu continuo evoluindo para cumprir minha missão? E eu não. Eu não queria fazer isso. Eu queria praia e futebol o dia inteiro no fim de semana, no sol da Califórnia. Mas foram anos perguntando, o que eu preciso para melhorar? Como eu supero esse sofrimento? Por que eu continuo repetindo esses erros? Como eu evoluo? Como eu fico melhor? Como eu sirvo melhor as pessoas à minha volta? E eu ainda não sou, sabe, nunca vai ser perfeito, Sim, mas é um caminho de melhora. E eu precisei de muita coragem para seguir. Para mim, é coragem emocional. Encarar gente,
criar limites, me encarar, curar feridas antigas e entrar nessa zona de risco emocional com quem eu amo. E gente que você machucou. Claro. Gente que me machucou também. Sim, e foram anos de sessões intensas de 6 a 8 horas todo fim de semana. Toda semana. Não hoje, mas nos últimos 5 anos, eu estava nessa. E isso me deu uma liberdade emocional que eu nunca tive na vida, porque eu topei ir até lá. Não só uma vez, nem por uma semana, mas semana após semana, por anos. E não é prazeroso, mas eu queria acessar o que era possível, sentir uma paz e um amor enormes, porque eu nunca tinha sentido isso. Eu pensava, eu faço o que for preciso para chegar lá. Isso é incrível. Dá pra ver, dá pra sentir. E eu senti dor no peito por anos. Sim. Era uma bola de dor e um nó na garganta, por coisas que eu não conseguia resolver emocionalmente ou psicologicamente. Aquilo foi acumulando dentro de mim e grudando no meu sistema nervoso. E eu conseguia treinar pesado como os melhores, trabalhar muito, ganhar dinheiro, ter sucesso, crescer. Mas eu não sentia paz, nem amor. Talvez por instantes, mas não como um sentimento constante. Sim. Eu não me sentia emocionalmente seguro no meu próprio corpo. E é incrível sentir segurança emocional. O maior presente que eu já me dei foi liberdade emocional. E eu quero isso para todo mundo, porque eu sei o quanto a vida dói quando você não tem isso. Dinheiro, sucesso e fama não dão paz se você não tem isso por dentro. E você sabe disso por trabalhar com os melhores. Tem um documentário incrível que eu imagino que você já ouviu falar, The Weight of Gold. Claro, com certeza. O peso do ouro. Eu não sei se você assistiu, e ele é muito forte. É sobre medalhistas olímpicos, gente que passou décadas perseguindo esse objetivo, e depois de ganhar, alguns se suicidaram. Outros entraram em depressão. Outros viram a vida desandar no ano seguinte, depois que as Olimpíadas acabaram. A pressão do sucesso, achando, isso vai resolver todos os meus problemas. Não vai. Não vai. E se as pessoas soubessem disso, eu acho que elas teriam uma noção diferente. Elas não ficariam precisando performar o tempo todo. Elas focariam mais em propósito e em viver uma vida com desafios diários. Desafios agudos, como você disse, todo dia, porque amam o processo, não porque precisam do resultado para se sentir felizes. Sim, você entendeu a mecânica. Eu tento espalhar isso e trazer gente como você, que está entre os melhores do mundo, para validar. Ótimo. Sim. Eu aprendo, implemento e integro isso na minha vida rumo aos meus sonhos. E hoje meus sonhos não são só meus. Quando eu era criança, quero ser atleta profissional. E era bem egoísta. Da última vez que eu te vi, a gente estava em Paris, nas Olimpíadas. E eu já tinha te falado que eu fui para lá porque eu sabia que ainda tinha um sonho dentro de mim que eu não realizei. Só que não era só sobre mim. Era sobre como seria, sabe, os momentos em que eu mais sentia arrepio, mais inspiração, mais energia na vida, não são quando eu vejo a pessoa mais talentosa do mundo fazendo o que era esperado que ela fizesse. É o azarão, é a pessoa mais velha, é o jovem que não era para estar ali. É quem tem um sonho e vai lá e tenta. Eu arrepio só de pensar. E quando essa pessoa realiza um sonho, ela inspira uma geração. Inspira um mundo, uma comunidade, uma família inteira a dizer: caramba, o que ela precisou superar para chegar lá, o que ela aguentou, ou como ela se comprometeu com aquilo. Como você chama? Aquele compromisso fundamental de uma década inteira por 10 segundos. Para mim, não importa se ganhou ou perdeu. Eu penso, essa história eu vou lembrar. Quem era mesmo? Era o Derek Redmond? Derek, quem foi que se machucou nas Olimpíadas de Barcelona? Ele corria aos 400, estourou a posterior da coxa e o sonho era medalha. Mas ali acabou. E o pai saiu da arquibancada, lembra? Entrou na pista e ajudou ele a chegar até o fim. Ele perdeu, mas décadas depois as pessoas ainda lembram e falam disso. É nas relações que a gente se constrói. Sim. Na relação com a gente mesmo, na relação com os outros, na relação com as experiências, com as quedas e com as vitórias. É nas relações que a gente vira quem a gente é. Então, parte do nosso trabalho é criar o caldo psicológico certo para ser bom em relacionamento, com a gente Sim. e com os outros. É isso.
E isso é algo disponível para todo mundo. E eu ouço a sua paixão. Sim. A minha paixão é pegar essas melhores práticas que os melhores do mundo me mostraram, que a ciência e a psicologia me mostraram, e levar isso para pessoas que nunca teriam acesso. E eu faço isso dentro do mundo corporativo, em empresas grandes. Sim. O que mais me anima é levar práticas dos melhores para o trabalhador comum no corporativo. Nossos maiores clientes são Microsoft e Salesforce, e eles rodam o mesmo playbook. Treinar habilidades psicológicas de forma intencional, como no esporte profissional. Sim. E se eu conseguir democratizar o que eu aprendi por trás dessa corda de veludo da alta performance, para gente como eu, como você já está bem nesse caminho, mas principalmente para quem nunca teria acesso, eu fico muito bem com esse investimento que essas pessoas fazem. Sim. É daí que vem minha paixão. Legal. Sim, E eu fico curioso, porque a gente já vou encerrar já já. Mas falando da última vez que eu te vi. Eu te vi porque eu estava no lobby Sim, em verdade. Paris, indo encontrar o técnico de handebol do Barcelona. sim, E você estava ali também, a gente se trombou, e você estava treinando, sabe? Alguma equipe olímpica. sim. Eu fui para lá para ver se esse sonho ainda estava vivo. Então é até sincronizado a gente se encontrar agora. E eu te vi em Paris quando eu estava com um dos melhores técnicos do mundo, Sim. tentando entrar na equipe dele na Espanha. Eu lembro que foi doido. Parecia viagem no tempo. Eu pensei, eu tô encontrando o melhor psicólogo esportivo do mundo enquanto persigo meu sonho. Soou como um sinal para continuar. Sério? Sim, e eu nem te contei isso ainda. Porque foi bem rápido. Foi tipo 10 segundos. E aí, Lewis, tudo bem? Tá Eu bem? nem te vi direito, cara. Sim. Tinha um monte de coisa me dizendo, continua. Porque eu tava tipo, será Isso é que eu vou muito pra legal, Paris né? ou não? E eu pensei, eu só preciso comprar a passagem, assistir a um jogo de handball e ver se isso ainda tá vivo dentro de mim. Aí eu cheguei lá, e o jogo inteiro eu senti arrepio no corpo todo, como se fosse, você tem que continuar. Não quer dizer que a meta vai acontecer, mas eu sabia que eu precisava seguir. E aí eu te encontro, e eu fico, continua. Era Oh, como que um legal. sussurro Sim. aqui, na nuca, falando, continua. Caramba. Não quer dizer que é garantido, mas você Sim. tem que continuar. E já faz 1 ano e meio desde então. Foi em agosto de 2024. A gente já tá no início de 2026 gravando isso. E faltam 2 anos e meio para as Olimpíadas. Não tem garantia nenhuma. É isso. Sim. Mas eu tô fazendo as etapas. Treino, recuperação, coaching, comprar o time de Los Angeles. Tô construindo relação com times europeus, apoiando o handebol dos Estados Unidos, investindo e tocando marketing e divulgação. Eu tô fazendo tudo que dá, mas se você me der 3 orientações para os próximos 2 anos e meio, para eu tentar realizar esse sonho e inspirar o mundo, e me dar a melhor chance possível, com toda a bagagem que você tem de 4 Olimpíadas, treinando os melhores atletas do mundo, sabendo que eu não sou mais aquele fenômeno que eu poderia ser aos 25, mas sim o melhor que eu consigo ser aos 45, que 3 conselhos você me daria, como psicólogo do esporte, nessa jornada? Devolvendo a bola para mim? Primeiro, continua. Você tem uma ideia e enxerga um futuro que te puxa. Isso você já tem. Ótimo. Enxerga de verdade esse futuro que te chama. Visualizando? Mas eu acho que essa primeira parte você já fez. Eu faço sempre? Sim. Sim. A imagem mental entra depois, mas eu nem tô nisso ainda. Você já marcou essa etapa como feita. Você está organizando sua vida em torno Sim. disso, de verdade? Ok. Com certeza. Ok. Pode perguntar para minha esposa. Então é Sim, compromisso sim. fundamental. Eu só estou marcando a caixinha do continua, certo? E você tem o ecossistema certo. O ecossistema interno, que é... Olha, eu gosto de verdade de tentar entender isso. É difícil, mas eu topo o desafio. E do jeito que você vive isso, você já está ganhando. Se vier o resultado, aí é incrível. Ok? Eu quero isso para você. Boa. Mas continua. O segundo é... Vou te fazer uma pergunta. No nível de elite do seu esporte, quando você está em quadra, que porcentagem do sucesso vem de habilidade física e que parte vem do mental? Simplifica rapidinho. Vamos dizer que tem físico, técnico e mental, ok? Quero que diga os 3, se você puder.
Me diga, que porcentagem do sucesso é físico, técnico e mental? Eu diria, me corrige se eu estiver errado, mas 80%. Você precisa do físico, conseguir jogar, ter tamanho, velocidade e habilidade técnica para estar em quadra. Então o físico pesa muito, talvez 60% ou 70%. Sem físico você nem joga. Então eu não Ok. sei se é 60, 70, 80, mas o emocional, o mental e a liderança, isso é pelo menos uns 20% a 30%. Vamos de 70 a 70 e 30, 30? só para Sim. simplificar. Físico e técnico num Se pacote. você não aguenta correr a quadra, você não joga. Boa. Simples. E aí, 30% Claro. é mental. Ok. E a gente já vai montando o seu modelo de performance, enquanto eu te cutuco com perguntas. Se a gente simplificar demais, dá até para pensar em 30-30-30. Eu queria lapidar isso com você. Mas, dentro da minha área em psicologia de alta performance, se 30% do sucesso é psicológico, que porcentagem do seu tempo você vai investir em desenvolver habilidade psicológica? Ok? E se você tem um dia de 8 horas, sei lá, talvez 12, eu não sei como é seu ritmo nessa vida cheia. A maioria dos atletas de elite nem consegue passar de 4 horas por dia se mexendo desse jeito. Não dá. Não. Precisa recuperar e descansar. Sim, esse é o limite. Então pensa em 2 horas de treino físico por dia. Para você já é muito. É muito. Sim. E ainda tem Eu o não tempo de recomendaria. recuperação que eu coloco junto, que dá mais ou menos mais 1 hora. Então, sauna, Sim. gelo, recuperação. Vai tempo para se recuperar. Se o seu modelo é 70 a 30, então 30% do seu tempo deveria ir para esses 30% do sucesso. Eu diria que desenvolver habilidade psicológica dá uma alavancagem maior do que parece. Eu deveria colocar mais tempo nisso. Sim. Então isso quer dizer que Eu só consigo treinar físico até certo ponto, né? você tem um limite, como todo mundo. O seu é único, o meu limite também. Então, quais habilidades psicológicas eu deveria treinar mais? Ok. Não tem por que você não ser nível mundial no seu diálogo interno. Saiba seus pensamentos épicos. E o que te dá base para dizer isso para si mesmo? Faz esse trabalho. Talvez você já tenha feito, não sei. Eu teria 3 protocolos de respiração meio que na manga. Um para desacelerar e regular para baixo. Outro para construir capacidade, para aguentar mais. E outro para foco. Então eu faria os 3. Meditação diária. E pelo que a ciência sugere, 20 minutos por dia é um ótimo ponto. O mínimo ali fica entre 6 e 8 minutos, mas o resultado também vai ser o mínimo. E eu usaria a imagem mental como um dos maiores trunfos. É colocar para rodar o filme mais bonito que você conseguir imaginar, com você performando perto do seu teto. Sim. Tanto em situações capengas, com dificuldade, quanto em flow total. Então eu colocaria esse filme para rodar, de forma disciplinada, de vários ângulos, com o máximo de sentidos possível, como se eu estivesse lá de verdade. E também me colocaria em situações difíceis, em que eu preciso resolver algo que é duro de fazer. Na imagem mental. Sim. Durante a Sim. imagem mental. E sabe, eu trabalhei com o Felix Baumgartner, que saltou de 128 mil pés. Ele foi o primeiro a ir tão alto, saltar, cair em queda livre e tentar quebrar a velocidade. Da barreira do som. Isso, a barreira do som. Ele foi o primeiro a romper a barreira do som. E nem os maiores especialistas sabiam o que aconteceria com o corpo dele em Mach 1. Será que o corpo dele ficaria inteiro? Será que braços e pernas? Sei lá. E se ele rodopiasse descontroladamente? O sangue iria todo para a cabeça e para os pés. E ele ia cair por causa da gravidade, mas cair com hemorragia e consequências graves. Você só tem uma chance numa dessas. Então, o Félix, ele fez essa sequência inteira milhares de vezes, na mente, para quando chegasse a hora ele estar familiar e pronto. Então, não tem motivo para você não fazer isso. E o Félix era um grande amigo. A gente perdeu ele recentemente, e eu quero honrar o que ele viveu e me ensinou. Ele foi até a estratosfera e levou muita gente junto nessa jornada. Então eu faria a imagem mental
todo dia. Então, o primeiro ponto é compromisso fundamental. O primeiro é continuar. Dar o próximo passo todo dia. Compromisso fundamental. Cheque. Então diálogo interno nível mundial, Sim. respiração, meditação 20 minutos, imagem mental sempre. E tinha mais uma, né? E seja nível mundial em recuperação também. Recuperação. Sim. E além disso, eu acho que você já tem, mas eu reforçaria como suporte. Otimismo. Então, tudo que entrar, você trabalha para reforçar e construir uma estrutura otimista. O que fazer quando bate a dúvida? Isso é normal, você reconhece. Tipo, tô te vendo, e a gente examina Sim, agora. sim. Ou, opa, tô te vendo, mas agora não. Sim. Não é que você precise substituir o pensamento, nem ter medo dele. É só, agora não. E volta para a tarefa. Foca no agora, volta. Volta para a tarefa. Sim. Ok. Você tem o podcast Finding Mastery e uma rotina matinal muito boa. E para quem não sabe montar, você tem um guia de mentalidade da manhã em formato PDF e em áudio, tudo gratuito, em findingmastery.com. Você tem newsletter, tem um monte de recurso e conteúdo bom por lá. Então, para quem quer ferramentas e habilidades psicológicas, o seu site tem algumas das melhores coisas disponíveis. Você tem conteúdo gratuito, Valeu. tem outras coisas também. Tem livro, tem vários formatos para a pessoa aprender. Mas com certeza, pelo podcast, Finding Mastery e nas redes sociais também. Finding Mastery e Michael Gervais. Mais algum lugar? Esses são os principais? Olha, eu agradeço a conversa. E a oportunidade mais significativa que eu queria aproveitar da sua audiência é o seguinte. Ok. Se você é líder de negócio e quer isso para sua organização ou para o seu time, a gente sabe fazer, a gente tem método e a gente adoraria ajudar. Vocês orientam executivos e times a criar esses padrões e processos nas empresas. Sim, desde a Microsoft, Satya Nadella e suas lideranças e todas as 220 mil pessoas, até empresas menores, com algumas centenas, rodando o mesmo playbook que usamos com organizações esportivas de ponta. Você trabalha com os Seahawks e outros times. Sim, sim. E com várias equipes olímpicas nas últimas 4 Olimpíadas. Então, líderes, atletas e artistas de ponta. Você treinou e aprendeu com eles como aplicar isso no dia a dia. Então, se você quer chegar entre os 16% que mais performam na vida ou até no 1%, usa essas estratégias e ferramentas para sustentar o seu processo diário. Tenho 2 últimas perguntas. Obrigado, Claro, meu Lewis. amigo. Antes de encerrarmos. Isso aqui se chama As 3 Verdades. Eu não lembro o que você respondeu da última vez, mas talvez hoje seja diferente. Imagina que você pode viver o tempo que quiser, viver a vida do jeito que quiser, realizar e experimentar tudo, cumprir todos os seus sonhos. Mas chega o último dia. E no último dia, você leva tudo. Trabalho, conteúdo, mensagem, filosofia, treino. Essa conversa e seu podcast somem, hipoteticamente. Mas no último dia, você pode deixar 3 verdades de tudo o que você aprendeu na vida. Quais seriam essas 3 verdades para você? Tudo o que você precisa já está dentro de você. Eu tenho certeza. A segunda. O que você desenvolve é o que você oferece. Então, invista por dentro para ser melhor para os outros. E no fim, o amor é o que conduz tudo. Sim, Meu recado é: saiba amar. sim. E a terceira, eu imagino alguém abrindo uma cápsula do tempo e lendo. Essas são as 3 verdades que o Mike quis deixar. A terceira seria: você é capaz de mais do que você consegue imaginar agora. Sim, muito bom. Sim, 10 anos atrás eu não diria isso. Essas são as verdades que eu consigo acessar hoje. Sim, E algo que eu estou trabalhando, pensando no que eu talvez diria daqui a 10 anos, é: eu estou tentando aprender a ficar com imperturbável. tudo? Totalmente imperturbável? Sim, Com qualquer coisa. Sim, eu sei o que é base para mim e para onde eu tô indo, e quero ficar imperturbável. Só que eu ainda nem sei como fazer isso direito. Sabe a história do fazendeiro chinês? É essa pegada de ficar imperturbável. Você conhece Zen Koan? Imperturbável. Eu amo isso. Essa é a sua próxima sim, fase. eu tô trabalhando para levar mais leveza e brincar mais. Sim,
Eu sou intenso e gosto disso, mas eu acelero rápido demais. Você tem que ter mais diversão na Então, vida. talvez da próxima vez seja ser imperturbável e brincar mais. Boa. Sabe? Tem Sim, muita ciência sobre brincar e como isso te coloca mais em flow, né? 100%. É tipo, em vez de ficar sempre ultra focado e intenso o tempo todo, é ficar um pouco mais leve, sabe? Se permitir um pouco de diversão. Soltar o corpo, né? Bom, eu quero reconhecer você, Mike, pelo serviço constante que você Obrigado. presta para todo mundo. Você está sempre ajudando as pessoas com habilidade, ciência e pesquisa. E eu acho que regulação emocional é a chave para uma vida plena. E você entrega ferramentas para regular mente e emoção, para amar mais, viver melhor e ser sua melhor versão. Então eu quero reconhecer seu serviço Obrigado. constante. Última pergunta. Legal. Obrigado. O que é grandeza para você? Sim. Eu não lembro o que eu disse da outra vez, mas grandeza não é medida por fora. Grandeza é explorar seus limites. E é muito mais sobre o processo inteiro do que sobre o resultado. Então, grandeza é um compromisso honesto com o que você é capaz, com quem você é capaz de ser. Boa. E eu coloco um asterisco aqui. Ser e fazer são coisas diferentes na minha cabeça, sabe? Então é um compromisso Sim. honesto e fundamental com quem você é capaz de ser. Obrigado. Tamo junto. Eu que agradeço. A melhor coisa que ela fez foi dizer: olha, você vai falhar. Você vai se dar mal na escola. Caramba. E eu fiquei tipo, meu Deus, cara. Ela estava num lugar muito sombrio. E eu também estava num lugar sombrio. A gente estava meio sozinho, dentro da mesma casa, só que vivendo vidas diferentes.